Pessoal, boa noite, a paz de Cristo. Uma boa noite para vocês, uma noite abençoada de quinta-feira. Que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos, falar as nossas vidas, que possa ser essa palavra renovo para você, para mim, que o Espírito Santo venha veicular a palavra dele aos nossos corações. Eu peço desde já que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. A palavra ela vai nos dizer assim, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, no versículo 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. O texto a respeito aqui, ele fala sobre uma mulher, uma sunamita, uma mulher de Sunem, que nos dias do profeta Eliseu, ela susteve o profeta com pão todas as vezes que ele passava pela casa dela. Chegou um ponto que ela construiu um pequeno quarto junto ao muro, colocando à disposição dele, dentro daquele quarto, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e uma cama, para que ele tivesse ali os seus aposentos. Ela não podia gerar, mas num tempo determinado pelo profeta, essa mulher veio a ter um filho. O filho cresceu e num determinado dia ele veio a falecer entre os seus joelhos. Ela colocou na cama do profeta Eliseu e foi ao encontro do profeta. E às vezes na nossa vida é dessa mesma maneira que as coisas acontecem. A vida é cheia de surpresas, é cheia de encontros. E às vezes por um capricho, né, as coisas acontecem de maneira incompreensível. E nos fechamos por conta de perdas. Às vezes nos escondemos, entramos dentro de uma caverna, como aquela mulher que tinha gerado e tinha perdido o seu filho, talvez aquilo que ela mais amasse. Essa mulher sunamita, ela não tinha filho, né? E foi uma promessa que o Senhor deu e ela acabou vindo a gerar. No início ela não tinha filho e o seu marido já era velho. A palavra fala isso lá em 2 Reis, se não me engano, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Então, assim, a situação dela é uma situação muito parecida com a nossa. Quando não conhecíamos o Senhor, nós não podíamos gerar. A nossa vida era infrutífera. A gente não dava frutos. E quais eram os meios que a gente tinha? Não tinha como, a gente não tinha meios. Né? Então, a vida daquela mulher era uma vida sem perspectiva. Da mesma maneira, nós não tínhamos perspectivas até que o homem de Deus passou por nós. Deus ele não se esquece do homem. Eliseu, aqui é tipo de Jesus, que em alguns momentos ele passa na vida do homem como um viajante. Ele visita. E quando Eliseu passou, ele passava, ele entrava na casa dessa mulher, ela recebia ele, ali lhe dava pão. Ele era um visitante, praticamente um visitante. Mas o tempo o tempo que Eliseu passava, ele chegou um momento em que ela permitiu que ele habitasse. Então, saiu da condição de visitante para alguém que morava naquele lugar. Né? Ela deixou ele habitar, ele fez morada ali. Como o Senhor um dia saiu da condição de visitante, de visitar o nosso coração quando nós entrávamos na igreja, quando nós buscávamos de tempo em tempo a vontade dele, a presença dele, quando tínhamos alguma necessidade, como aquela mulher tinha. Era uma mulher estéril, uma mulher que a vida dela não tinha tantas perspectivas. Então ela faz um quarto para aquele profeta, para Eliseu, o homem de Deus. E a palavra fala que ela faz o quarto junto ao muro. Isso fala de limite, porque muro significa limite. Quase do lado de fora, junto ao muro. Mesmo quando o Senhor entra no nosso coração, nós condicionamos. Ele entra, mas ele não tem total acesso. Nós às vezes construímos um quarto junto ao muro, ou seja, ali no limite. Senhor, olha, entra na minha vida, mas não totalmente, né? Não tão profundo, essa comunhão tão profunda, ou esse... Não, Senhor, olha, eu ainda tenho muita coisa aqui que eu gosto, lá de fora. E fato era que aquela mulher botou uma cama, que era um lugar de descanso, uma mesa, uma cadeira, que fala de comunhão, de intimidade, e um candeeiro, que fala da revelação, a luz, que é tipo do Espírito Santo. Havia isso tudo dentro da casa dela. E sobretudo havia o homem de Deus. Tudo ia muito bem. Só que tudo ia de uma maneira perfeita. E as coisas melhoraram.
né? A palavra fala que a bênção de Deus vem para essa mulher. O profeta ele faz uma promessa, né? E quando faz uma promessa, essa mulher gera, ela dá à luz a uma criança, né? O filho cresce, tudo vai muito bem, né? O tempo passa e talvez ela não lembrasse mais do profeta, né? O quarto ainda continuava junto ao muro, não muda de lugar, distante. O problema já tinha sido resolvido, a esterilidade dela. Às vezes nós entramos na presença de Deus, os nossos problemas são resolvidos momentaneamente, tudo vai bem, tudo vai bem. O quarto do profeta continua lá junto ao muro, nos limites da nossa vida. Deus está lá, ó, na fronteira do nosso coração, quase fora. Então, o que acontece é que o tempo ele passa e um belo dia a vida prega uma surpresa, traz uma surpresa para aquela mulher. O filho dela morre. E a primeira atitude que ela tem é pegar o corpo daquela criança e colocá-lo sobre a cama do homem de Deus. Fechar a porta e sair ao encontro daquele que tinha as respostas que ela precisava. Quando as coisas acontecem na nossa vida e coisas morrem dentro da nossa casa, essa também é a nossa atitude. Deitar sobre a cama do homem de Deus e ir atrás de respostas, ir atrás de soluções. De alguém, o único que pode solucionar os nossos problemas. E ela pega ali um jumento e ela vai atrás dessa resposta. E muitas vezes a nossa resposta, a resposta que há para o homem, né, quando nós chegamos na presença do Senhor, e ela chega ali na presença do profeta, o profeta envia o seu mensageiro, e o mensageiro pergunta para ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o seu filho? E ela fala: vai tudo bem. Mas não ia tudo bem. Não ia. Ela não abre o seu coração para Geazi. Mas a palavra fala que quando ela chega aos pés do homem de Deus, do profeta Eliseu, ela chora, ela se derrama. Ela se derrama. Para o profeta ela se abre, ela conta o problema, ela relata a sua dor. Ela até mesmo transfere a culpa pela morte do seu filho ao seu nascimento. Pois ela diz: não pedi nada para você. Quantas vezes nós nos achegamos diante do Senhor e até transferimos a culpa: Senhor, isso tudo que aconteceu na minha vida, porque o Senhor permitiu. Porque o Senhor se eu soubesse, eu não tinha nem feito, nem firmado essa aliança, esse compromisso. Eu não tinha nem ido por esse caminho para poder chegar nesse ponto, nessa situação. Foi assim que aquela mulher agiu. Mas o profeta não a repreende. Antes ele consola aquela mulher. Ele não a deixa só. Ele a acompanha. E Deus ele nos acompanha. Nos piores momentos das nossas vidas, Ele nos acompanha. Quando muitos largam a nossa mão. Quando muitos viram as costas e vão embora. O Senhor, Ele vai conosco até o nosso problema. Ele vai conosco até o quarto, dentro da nossa casa, o lugar mais íntimo do nosso coração. E a palavra fala que ele, chegando na casa, no quarto, ele viu o menino morto, frio. O profeta fecha a porta, ora, aquece ali o menino com seu corpo, coloca os seus olhos, boca sobre as bocas, a boca do menino passou sobre a casa, tornou a subir, estendeu sobre ele, até que o menino espirrou 7 vezes, abriu seus olhos, ele entregou a sua mãe. Todos os atos do profeta aqui são proféticos, são espirituais. Não tente entender de uma maneira literal humana. Ele realiza 7 ações antes que o menino torne a viver, espirrando 7 vezes. Ele fecha a porta, fala da comunhão. Ele ora, buscando o socorro de Deus. Ele aquece o menino, colocando os olhos sobre os olhos do menino, fala de discernimento. A boca sobre a boca, testemunho, mãos sobre as mãos, trabalho de buscar a presença, de realizar a obra de Deus. Ele passeia sobre a casa e torna a subir. Temos que deixar o Senhor agir no tempo dele e não no nosso tempo. Estender a mão sobre o menino, agir da forma dele. É as mãos dele, não é a sua mão, não é a minha mão, não é a nossa mão. Deus vai fazer, a metodologia dele às vezes vai parecer ser estranha, mas no final tem milagre, mas no final tem respostas. O resultado foi o filho vivo daquela mulher. O Senhor atende e responde ao necessitado que clama a Ele, que confia nele, que deixa Ele agir. Aquela mulher, o que ela fez foi trazer o profeta até a sua casa.
Dali em diante, uma vez o profeta dentro da sua casa, tudo que seria feito pelo profeta. Fica claro, minha irmã? Fica claro, meu irmão, para você o que você tem que fazer e o que Deus tem que fazer? A sua parte é trazer o profeta para dentro da sua vida. É trazer o homem de Deus, trazer o Senhor para dentro da sua vida. O que ele vai fazer dentro da sua vida, aí é com ele. É o agir dele. Nós devemos crer que ele é poderoso para nos responder, mesmo diante de situações impossíveis. É impossível para um homem, porque Deus é o que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. É impossível para o homem, mas para Deus não. Ele colocou no seu coração o desejo, porque ele vai fazer, porque ele vai mudar esse cenário. Coloca aquilo que está morto na cama do profeta. Vá até o homem de Deus. Traga o homem de Deus até o problema e deixa ele agir. Alan, não estou entendendo o que ele está fazendo. Eu fico imaginando aquela mãe. Deita sobre o defunto, olho sobre o olho, mãos sobre as mãos, boca sobre a boca. A criança, ele sobe, desce, a criança espirra 7 vezes, ressuscita mais 7. O que é isso? Incompreensível. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Às vezes nós não entendemos a metodologia divina. Mas a metodologia divina é sinônimo de milagre. Mas a metodologia divina é sinônimo de promessa se cumprindo. Deixa Deus fazer. Qual é o teu papel? Traga um homem de Deus para dentro da tua casa. Mostra a ele o que está morto dentro da tua casa. Lá dentro. Que ninguém sabe. Ninguém precisa saber. Vai bem contigo? Perguntou Geazi. Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem. Ninguém precisa saber. Diante do homem de Deus, ela se derrama, chora. As pessoas podem perguntar: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Vai bem na tua vida? Vai bem. Mas leva o homem de Deus para dentro da sua casa. Mostra para ele o que está morto. Mostra para ele o que está morto. E ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para operar o milagre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de quinta-feira. A paz do Senhor Jesus.